Oi, pessoal! Vamos continuar então, né? Nós fizemos a última aula da Revolução Francesa. Nós falamos sobre a situação da França, a questão da economia, como é que a população vivia. Falamos qual era o sistema econômico, sistema político. Falamos das classes sociais, né? Falamos dos abusos, né, que eram cometidos pelo rei da França. Na época era o rei Luís XVI, mas isso já era comum desde o início da história do absolutismo na França, certo? Isso a gente já sabe. E aí nós terminamos a última aula, que está disponível para vocês, tá? Aqui no canal do YouTube. Então, quem quiser revisar, só é ir no canal que tá lá a aula, que é aquela primeira parte, Revolução Francesa, certo? Nós paramos aonde? Nós paramos quando a Assembleia Nacional Constituinte foi organizada, né? Que os deputados tiveram um ato de rebeldia, se organizaram depois da convocação, né, do rei, em que ele insistia naquela ideia de que o voto deveria ser por estamento ou por estado e não por cabeça. E aí o terceiro estamento, que era a maior parte da população, ficava sempre derrotado, porque sempre que tinha uma votação era 2-1. Um voto do clero e um da nobreza juntos. E o único voto de maior parte, em termos de mais de 90% da população, era resumido a um voto, que era o voto do terceiro estamento ou terceiro estado, certo? Isso a gente já falou. Então, eles vão se organizar, vão começar a tentar promover uma constituição para a França, mas o que vai acontecer depois disso? Quando as pessoas souberam que os deputados estavam reunidos nesse ato de rebeldia para tentar, entre aspas, né, libertar a França do absolutismo, começou a haver uma revolta, uma comoção geral. E no dia 14 de julho de 1789, esse é o marco, gente, da Revolução Francesa. Aí você fala assim, foi esse único dia, né? Esse foi o dia que tudo aconteceu? Não, calma. Esse é um marco. Aquele ponto que demarca, né? Que a partir dali tudo vai mudar. Foi a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. E o que era a Bastilha? A Bastilha, na verdade, era uma fortificação, certo? Imagine aí como um castelo. E, no momento, estava servindo como prisão para os presos políticos. Mas a Bastilha também era o local onde era guardado o arsenal bélico da França, ou seja, armas, munições, canhões, as armas que eram utilizadas pelo exército francês durante a guerra, a maior parte delas ficava guardada, armazenada na Bastilha. E dentro da Bastilha, o rei começou a colocar todos os seus inimigos políticos. Então, qualquer pessoa que fosse contrária às ideias dele, que quisesse falar contra, ele prendia na Bastilha. Nesse dia, pegando como ponto de partida a rebeldia dos deputados, lá na Assembleia, o povo vai para a rua e toma a Bastilha. Isso, estamos falando de Paris. E no campo, não foi diferente. Os camponeses começaram a invadir castelos, tocar fogo em tudo e, principalmente, tocar fogo nos documentos que comprovavam suas dívidas, cobranças de impostos, ou seja, aquela estrutura feudal da França, né, que já durava tantos séculos, agora estava indo por água abaixo, né? Daí você percebe que a Revolução Francesa, estamos só, né, no início praticamente, mas a Revolução Francesa, ela não ficou na França. A Revolução Francesa,
os seus ideais, eles perpassaram as fronteiras. O medo que os outros países da Europa tinham era que essas ideias, basicamente iluministas, que chegaram na França e que fizeram acontecer uma revolução, o medo que eles tinham era que fosse propagada para o resto da Europa. E aí os outros reis pensavam, e aí? E se agora os nossos países também se acharem, né, as pessoas no direito de fazer uma revolução, de atentar contra o rei? Então isso é bem importante para que a gente entenda por que a Revolução Francesa ela é tão relevante para a história, certo? E aí, continuando, o que é que vai acontecer? No dia 4 de agosto do mesmo ano, né, de 1739, a Assembleia consegue aprovar o quê? Ela consegue destruir aos poucos tudo aquilo que ainda existia de feudalismo na França, porque ela vai acabar com a servidão, ela vai quebrar os laços, né, os acordos existentes entre servos e senhores. Então o feudalismo começa, ó, como eu tinha dito antes, a ruir na França. No dia 26 de agosto, a Assembleia aprova a Declaração do Direito dos Homens e do Cidadão. Aí é que os direitos se ampliam de fato. Ainda não é a Constituição, certo, gente? Mas já é um conjunto de leis que vai garantir, né, que as pessoas individualmente tivessem seus direitos garantidos, tá? Então, é por isso que eu falei que vai se desconstruir o feudalismo, porque agora eles vão ter direitos que antes eles não tinham, certo? Continuando ainda com essa mesma determinação, os membros da Assembleia, os deputados, vão confiscar os bens da igreja e de vários nobres, terras, por exemplo. O que estes fazem? Fogem da França. Pegam tudo que puderam pegar, o alto clero e milhares de nobres, pegam joias, pegam dinheiro e viajam, ou seja, saem da França, vão buscar apoio na Áustria, vão buscar apoio na Prússia, tentando fazer o quê? Tentando se organizar um exército e dar um golpe contra a França, contra os revolucionários franceses. A intenção desses nobres que saíram do país, junto com o alto clero, era se organizar lá fora, organizar um exército com apoio, né, de estrangeiros aliados e voltar e acabar com essa rebeldia, com essa revolução dentro da França. O que é que vai acontecer então? No ano de 1791, aí sim, a Constituição vai ser escrita e aprovada pelos membros, né, da Assembleia. Ela vai limitar os poderes do rei, e isso é impressionante, porque, em outras palavras, isso quer dizer absolutismo, tchau, né? Rei absoluto, que mandava em tudo, que tinha a primeira, segunda, terceira e última palavra, tchau. Agora seus poderes serão limitados pelo quê? Por uma Assembleia por uma monarquia constitucional, ou, ao mesmo tempo, por uma monarquia em que vai existir uma Constituição que vai limitar os poderes do rei, bem parecida com a inglesa, né? E que agora o rei não vai governar sozinho, que agora ele vai ter um conjunto de políticos, né? Um congresso que vai governar junto com ele. É óbvio que isso não foi nem um pouco, né, bem aceito pelo rei Luís XVI, acostumadíssimo a ser absoluto. Outros privilégios vão surgir, né? Então aí vai ter o voto censitário, que o que é voto censitário? É aquele voto que você precisa comprovar a renda. Você tinha que comprovar que era rico para poder votar. Isso não é legal,
né? Mas como muitos desses membros eram ligados à burguesia, os burgueses queriam continuar com os privilégios em suas mãos. Eles não queriam o povo participando. Eles queriam se livrar do rei. Porém, isso não quer dizer que eles quisessem o povo participando, né, do processo revolucionário da França. Artesãos, camponeses, operários e mulheres foram excluídos desse processo eleitoral. Representavam juntos 85% da população francesa. Olha só, se você for reduzindo, vai ficar numa minoria, que mesmo não tendo o rei com poderes totais, essa minoria também vai exercer poderes totais sobre a maioria. De qualquer forma, não era justo, né? O rei vai ficar bastante insatisfeito e vai, por debaixo dos panos, fazer uma aliança com a Áustria e com a Prússia. Lembrem, muitos nobres já estão lá, o alto clero também. E por debaixo dos panos, Luís XVI vai assinar documentos e vai fazer uma aliança para que eles rapidamente organizem um exército e venham, né, auxiliá-lo, invadindo a França e organizando um combate dentro da França contra os revolucionários. Nesse período, o governo, né, da Assembleia, que estava governando, né, na época, já que o rei perdeu seus poderes totais, a Assembleia continuava, né? Declararam que a pátria estava em perigo. Ou seja, a qualquer momento, estrangeiros podiam invadir a França e botar fim à revolução. O povo, então, sabendo disso, toma as armas, né? Se reúnem e vão para as ruas. Com qual objetivo? Tomar não só Paris, como diversos lugares, né, da França, e mostrar para o rei, de fato, que a revolução já era algo concebido, que não tinha mais jeito de voltar atrás. Sabendo desse movimento de cidadãos armados pela rua, um grupo grande de revoltosos, o rei pega a família e escapa, mas não conseguiu. Ele foi reconhecido e foi preso. Ele estava já fugindo, saindo, né, conseguindo escapar, mas foi reconhecido, capturado, né, pelos revolucionários e trazido de volta, e agora sim, preso para esperar o julgamento. O que é que vai acontecer nesse processo? No dia 20 de setembro de 1792, vai acontecer uma batalha chamada Batalha de Valmy. Essa batalha foi a batalha do exército estrangeiro contra os revolucionários. Mas quem eram revolucionários nesse momento? O exército francês, né, que se organizou, junto com camponeses, operários, todos na rua. Essa batalha aconteceu e os revolucionários vencem o exército estrangeiro, e daí por diante, né, o poder de fato vai ficar nas mãos dos rebeldes, sem mais o rei Luís XVI para comandar. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Beijo!